Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui reunida com vocês para juntos estudarmos a nossa querida doutrina, né? Hoje, pela segunda vez, excepcionalmente, eu estarei gravando aqui a nossa 23ª aula e deixarei disponível na quarta-feira, que é amanhã, no horário da nossa aula online, porque eu terei um compromisso nesse horário familiar e não poderei estar presente no ao vivo. Então, vou disponibilizar o conteúdo para vocês. E como da outra vez, que foi a primeira, né? Caso vocês tenham qualquer dúvida, podem estar me mandando no privado, no WhatsApp, que eu estaria à disposição para estar respondendo cada questionamento. Então, hoje é um dia particularmente feliz. Nós estamos na nossa 23ª aula do estudo do curso básico do Espiritismo, primeiro ano. Isso significa que a nossa próxima aula, a 24ª, será a última desse primeiro ano e poderemos iniciar o segundo ano, que são mais 24 aulas, né? Será então o nosso terceiro curso dentro desse propósito, desse estudo da grade da Federação Espírita. Então, como eu já estou aqui compartilhando a tela, nessa 23ª aula, nós teremos, diferentemente, uma parte única, onde será mencionado a respeito dos 3 reinos. Depois nós teremos as atividades, né, que é o questionário de fixação e a nossa frase reflexiva de reforma íntima. E, na sequência, poderemos encerrar a aula, né? Inclusive, eu nem deixei aqui disponível o questionário, mas eu pego na sequência do encerramento dessa apresentação. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, no nosso primeiro slide, a gravura, né, a figura, onde já temos representados 3 reinos. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal/hominal, né? Temos a representação simbólica aqui de cada uma espécie desses reinos e a frase célebre de Leon Denis, que diz: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então, vamos ao texto. Subentende-se por reino cada uma das 3 grandes divisões em que se agrupam todos os corpos da natureza, a saber, reino mineral, vegetal e o reino animal. Ou ainda em 2 grandes classes, seres orgânicos e seres inorgânicos, sendo que essas 2 últimas classes nós já vimos aí no decorrer do nosso curso. Alguns estudiosos, no entanto, do ponto de vista moral, consideram a espécie humana como pertencente a um 4º reino, o hominal, em que razão da sua inteligência ilimitada que o diferencia dos demais componentes do reino animal. Tal posição é plenamente corroborada pela codificação espírita, pois do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites, conforme o Livro dos Espíritos, pergunta 585, né? Aí temos aqui como item 1, os minerais e as plantas, que entrariam na categoria dos seres inorgânicos, né? Minerais. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma forma mecânica, caracterizando-se pelas inúmeras variedades e combinações dos corpos simples da natureza. Este reino constitui-se a partir da agregação da matéria sob o impulso das leis de atração e coesão, que unem e equilibram os átomos em estrutura simples, e ou vitalidade. Já nesse reino,
encontra-se latente o suporte necessário à manifestação da vida que irá despontar no reino vegetal. Então, aqui apregoa-se que no limiar do reino mineral já existe de forma latente o que daria início ao reino vegetal. Seria, então, considerado uma evolução, um adiantamento da centelha divina. No nosso segundo slide, vamos para o item plantas, né, que aí seria o reino vegetal. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade e, embora possuindo fisiologia específica, não têm consciência da sua existência, não pensam e não têm mais do que a vida orgânica. Então, as plantas não são inorgânicas, mas elas possuem uma vida orgânica muito diferente daquilo que a gente classifica com relação aos animais e aos homens. Assim, não experimentam sensações nem sofrem quando são mutiladas. São fisicamente afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções, por conseguinte, não têm a sensação de dor. A força observada pelos botânicos, que atrai as plantas umas às outras, não constitui manifestação da vontade. Trata-se somente de uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se. Algumas plantas, porém, têm determinados movimentos fisiológicos que levam à impressão de possuírem não apenas sensibilidade, como também uma espécie de vontade, como ocorre, por exemplo, com a sensitiva e a dioneia. Então, vamos ver aqui. Eu desconhecia qual era a característica de cada uma dessas plantas. Então, eu pesquisei aqui, olha, a sensitiva, cujo nome seria Mimosa púdica, também conhecida como dormideira, não me toque ou dorme-dorme, é uma planta rasteira, famosa por fechar suas folhas imediatamente ao toque, calor ou vento. Nativa da América do Sul e Central, essa planta sensitiva utiliza esse mecanismo como defesa, sendo uma herbácea perene com pequenas flores rosadas. Aí vamos à próxima, né, a Dioneia, que seria aqui o nome de Dioneia muscipula, conhecida como apanha-moscas ou papa-mosca. É uma famosa planta carnívora, nativa dos pântanos dos Estados Unidos. Ela possui folhas modificadas em armadilhas com dentes, que se fecham rapidamente em menos de um segundo, ao detectar movimento, digerindo insetos e aracnídeos para obter nutrientes em solos pobres. Então, é uma planta carnívora. E como diz aqui o texto, tem-se a falsa impressão de que elas possuem uma vontade própria, né? Mas, na verdade, são movimentos, impulsos, na verdade. Então, dando continuidade aqui, depois da planta, algumas plantas, porém, têm determinados movimentos fisiológicos que levam à impressão de possuírem não apenas sensibilidade, como também uma espécie de vontade, como ocorre, por exemplo, com a sensitiva e a dioneia. Mas isso não significa que ambas possuam a faculdade de pensar. Elas representam, sim, formas intermediárias entre o reino vegetal e o animal, da mesma maneira que certos minerais representam a transição para o reino vegetal. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos aquela situação limítrofe de transição de uma espécie para o animal. Continuando, tudo é transição na natureza. Isso não é segredo para ninguém, né? Nós sabemos que tudo é transitório, a evolução não dá saltos, mas ela é ativa o tempo todo.
Até quando, como disse já anteriormente, você pensa que não escolhe absolutamente nada, ainda assim você está escolhendo, nem que seja a escolha da inércia, é uma escolha, e que vai trazer a correspondência necessária frente à sua inércia. Então, tudo é semeadura, e tudo vem uma colheita, que é obrigatória. Tudo é transição da natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante, e, no entanto, tudo se liga. As plantas não pensam, e, por conseguinte, não têm vontade. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias, né? Então, aqui está se referindo ao fato de nós respirarmos sem dar comando, sem pensarmos, e mais as funções básicas do nosso organismo, como a circulação do sangue, o batimento do coração. Nós não precisamos dar um comando. O mesmo deve acontecer com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção, e menos ainda de uma vontade. Mesmo nos mundos superiores, as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, e os homens sempre homens. Passamos agora para o item 2, que é os animais e o homem. Os animais. Comparando-se o homem e os animais em relação à inteligência, torna-se difícil estabelecer uma linha divisória entre ambos, pois certos animais têm notória superioridade sobre certos homens. Mas nesse terreno, o homem é um ser à parte, que desce às vezes muito abaixo. Todavia, no físico, o homem é como os animais, e menos provido que muitos deles, pois suas necessidades de sobrevivência, por exemplo, são providas pela própria natureza, ao passo que o homem precisa usar a inteligência para inventar os meios adequados a fim de suprir suas necessidades materiais. Os animais, quase que na totalidade de suas vidas, agem por instinto. Contudo, alguns já se expressam por uma vontade determinada, provando desfrutar de uma inteligência, se bem que rudimentar e limitada. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação, ou seja, ainda assim é um instinto de sobrevivência, inerente a todos, né? E nesse caso, o que move a vida do animal e as suas ações é justamente esse instinto. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, porque o animal abandonado a si próprio não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Eles também não possuem uma linguagem formada de sílabas e palavras, mas têm formas de se comunicarem, sempre adequadas aos limites restritos de suas necessidades. Na ausência de voz, compreende-se por outros meios, assim como os homens, quando mudos, usam a mímica. Sendo-lhes facultada a vida de relação, possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. É por isso que os peixes comunicam-se entre si, da mesma forma que as baleias e outros animais, pois a linguagem não é privilégio exclusivo do homem. Ocorre que a linguagem dos animais é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias, enquanto a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Em relação à aptidão, que certos animais denotam de imitar a linguagem humana, como por exemplo assim, um papagaio, né? Deve-se ao fato de haver uma certa conformação dos órgãos vocais, e é por isso que, levados pelo instinto de imitação,
chegam à linguagem e aos gestos dos homens, como é o caso de algumas aves e dos símios. Apesar de não desfrutarem do livre-arbítrio, os animais não são simples máquinas, têm liberdade de ação, embora limitada e restrita aos atos da vida material, pois possuem uma inteligência igualmente limitada, que os possibilita para tal. No entanto, se possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, é porque há neles um princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A tal princípio pode-se didaticamente chamar de alma, entre aspas, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância quanto entre a alma do homem e de Deus. Posto que os animais não possuem alma propriamente dita, mas um princípio espiritual, após a morte, conservam sua individualidade, mas não a consciência de si mesmos, uma vez que a vida inteligente permanece em estado latente. Ficam, né, numa espécie de erraticidade, pois não estão mais unidos à matéria, mas nem por isso são espíritos errantes. Espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. Inclusive, essa questão de erraticidade, espíritos errantes, foi um dos temas das nossas aulas anteriores, né? Os animais também acompanham a lei do progresso, e nos mundos superiores, suas possibilidades são bem desenvolvidas, embora permanecendo sempre inferiores e submetidos aos homens. Toda evolução, inclusive a animal, decorre em função da ordem natural das coisas, mas mesmo nesses mundos, e por não possuírem livre-arbítrio, não passam pelo processo expiatório e ignoram a existência de Deus. A inteligência do homem e dos animais, portanto, procede de um mesmo princípio inteligente, imanente aos reinos da natureza. Mas o reino animal é a última etapa em que esse princípio estagia em busca da sua individualização plena e responsável, pois o despertar da sua consciência, já no reino hominal, lhe trará a condição de espírito perfectível. Porque já no reino hominal, ele vai estar dotado do princípio inteligente, né, da razão. O homem, ao adentrar o reino hominal, o princípio inteligente, trazendo consigo todo o acervo de experiências multimilenares conquistadas nos reinos da natureza, adquire o domínio da razão e a consciência de si mesmo, que é principal atributo do espírito. Não é mais essência espiritual, mas espírito com individualidade própria, discernimento, responsabilidade de seus atos, conhecimento do bem e do mal, conhecimento de Deus e de suas leis. Para tanto, passa a sua primeira fase, desenvolvimento do plano extrafísico, e em seguida, numa série de existências que procedem o período chamado. Não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores, o que, no entanto, não constitui regra absoluta. Excepcionalmente, pode acontecer que um espírito, desde o seu início, esteja apto a viver aqui na Terra, né? Até porque a própria Terra já passou de primitivo para prova e expiações e agora nós vamos, com a graça de Deus, para a regeneração. Nesta fase, o estado da alma do homem corresponde ao estado da infância na vida corporal. Sua inteligência está apenas desabrochando e ensaiando para a vida. Muitos estudiosos classificam o gênero humano como sendo um animal racional e social.
Mas, segundo a doutrina espírita, afirmar que o homem é um animal, embora superior, é tão incorreto quanto dizer que o animal é um homem. Seu corpo se destrói, como o dos animais, isso é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. O que torna o homem superior ao animal são os atributos intelectuais e morais e a intuição da existência de Deus gravada em sua consciência. Após a morte, o espírito não pode lembrar-se de suas existências anteriores ao período de humanidade, porquanto ainda não havia começado a vida do espírito. Então, todos os estágios que a essência espiritual do homem hoje passou antes da fase hominal, fica completamente esquecido porque ele não tinha essa consciência, a razão e o princípio inteligente. É mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem, exatamente como o homem não se lembra dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. O homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por sua inteligência especial, ilimitada, que lhe dá consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Do ponto de vista do reino animal, o homem não é um ser à parte, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres, mas o homem é de fato um ser à parte, porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Então, com isso, nós vimos aí a questão principais dos três reinos, né? Mineral, vegetal, animal / hominal. Aí nós vamos aqui para essa fase 3, que é a metempsicose. Vamos lá. Metempsicose é a teoria da transmigração da alma de um corpo para outro, inclusive em animais. Inclusive em animais, aceita por muitos povos da antiguidade, principalmente a Índia e o Egito. Foi também introduzida na Grécia Antiga por Pitágoras. Constituiu-se num dos fundamentos da religião bramânica. Numa análise superficial, poder-se-ia entender que a tese da doutrina espírita relativa à origem do princípio inteligente, que estagia nos três reinos da natureza, para aflorar suas potencialidades no reino hominal, seria a consagração da teoria da metempsicose. Os espíritos, no entanto, explicam: duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período da humanidade, não tem mais relação com seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal, do corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e o instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. E, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Portanto, o espírito, após entrar no período da humanidade, jamais poderá retroceder
voltando a encarnar no corpo de animais. Isto seria confirmar a absurda teoria da metempsicose. O princípio da reencarnação, um dos postulados básicos do espiritismo, alicerça-se na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie. Então, com isso, gente, a crença da transmigração da alma, em que o espírito de uma pessoa falecida pode passar para um novo corpo, seja humano ou animal, ela é completamente inconcebível segundo os princípios da doutrina espírita. Até porque, se o princípio chegou à fase hominal, não há como retroceder para um corpo de um animal e animá-lo, porque seria um retrocesso dentro da escala evolutiva. Então, essa teoria aqui não recebe o apoio da doutrina. Aí chegamos aqui na parte das atividades, que as atividades da aula de hoje, a aula 23, nós veremos na próxima aula, na 24, né? Então, eu vou retirar aqui o compartilhamento dessa tela. Para que a gente possa ver a atividade da semana passada, né? Que eu esqueci de deixar aqui disponível, mas estou pegando nesse momento. Então, vamos lá, hoje é a aula 23, nós veremos as questões da aula 22. Vou colocar aqui para compartilhar com vocês aqui o questionário. Muito bem. Então, nós temos aqui, a aula 22, o questionário de fixação, como sempre, ele é composto de 9 questões. Aí nós temos aqui na primeira questão. Existem pactos para a doutrina espírita? Não existem, verdadeiramente pactos, pois estes consistem em se dar algo obtendo determinada coisa em troca. O que existe de fato são pessoas de má natureza, que se simpatizam com espíritos inferiores. Na verdade, pode acontecer de uma pessoa que não se simpatiza com o vizinho e deseja prejudicá-lo. Chamar por espíritos inferiores, os quais identificam-se com ela pelo desejo de praticar o mal. O pacto, no sentido comum, atribuído a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má, simpatizando com espíritos malfazejos. Segunda questão. Como explicar o chamado poder oculto? A crença de que alguém possa ser dotado de poderes mágicos deve ser excluída da mente de pessoas sensatas. Somente aqueles que são supersticiosos ou ignorantes das leis da natureza podem admitir a existência de criaturas com poderes sobrenaturais. Tais poderes, portanto, referem-se simplesmente à ação natural dos fluidos magnéticos, cuja intensidade varia não só de indivíduo para indivíduo, mas principalmente da condição moral de cada um. Na realidade, algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso, se o seu próprio espírito for mau. Neste caso, poderão ser secundadas por maus espíritos. Questão 3. Pode o suposto poder de um talismã atrair um espírito? Os fatos narrados como prova da existência de poderes são naturais, geralmente mal compreendidos. Ninguém possui fórmulas e práticas mediante as quais possa dispor-se do concurso dos espíritos. Todas as fórmulas são charlatanice. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais.
No entanto, aquele que com ou sem razão confia naquilo a que se chama poder de um talismã, pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. O talismã é um signo que ajuda a dirigir o pensamento. Nesse caso, a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos pensamentos. No entanto, qualquer que seja o caso, esse tipo de crença indica estreiteza de ideias que podem dar aso a espíritos imperfeitos e zombeteiros. Questão número 4. Todos os espíritos trabalham pela harmonia do universo? Todos os espíritos, de certa forma, contribuem para a harmonia do universo. É assim que também a vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. Quinta, quais as ocupações dos espíritos evoluídos? Os espíritos de maior evolução, que já atingiram a perfeição espiritual, não ficam na ociosidade, o que seria para eles um verdadeiro suplício. Suas ocupações consistem em, ao vivenciar em si mesmos as leis de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar por sua execução. Eles são encarregados de dirigir, nos diversos setores evolutivos do gênero humano, tarefas específicas que objetivam contribuir para o trabalho-tarefa grandioso de impulsionar o progresso. Questão 6. Como se caracterizam os espíritos missionários? Amar e servir são as diretrizes do espírito que anseia alçar voo para a perfeição, dividindo a felicidade com outros. O espírito que se compraz em servir a Deus vivencia uma alegria e um bem-estar indefinível. É assim que muitos espíritos têm missões a cumprir, as quais realizam-se tanto no plano espiritual quanto no plano material. 7ª questão. Basta clamar Senhor, Senhor, para ser reconhecido como cristão? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta apelar para Jesus exclamando Senhor, Senhor, quando não se seguem os preceitos por ele ensinados. De nada adianta implorar a ajuda de Deus, se não se busca melhorar e superar a si mesmo. Se não se torna mais caridoso nem mais indulgente com os semelhantes, não são cristãos verdadeiros aqueles que apenas se comprazem em atos exteriores de devoção, ou que se encaustelam nas muralhas do egoísmo e do orgulho, da cupidez e de outras paixões degradantes, ou que não fazem nada por ninguém. Questão 8. A fé verdadeira é dinâmica e não estática. Comente. Cristão, na verdadeira acepção da palavra, não é somente aquele que guarda os ensinamentos de Jesus, nas expressões mais sinceras de seu coração, que se torna dócil, compreensível, misericordioso, mas aquele que também busca motivos edificantes que realmente erguem o reino da interioridade sobre os alicerces que o sustentam. De nada adianta viver uma vida de contemplação ou passar o dia rezando, se não dinamizarmos o nosso interior na alegria de dar de si com amor ao próximo. Os espíritos, em sua essência divina, não foram criados para permanecer em repouso, mas para dinamizar suas potências no trabalho, no exercício da caridade
sendo agentes e transformadores do meio em que vivem. A fé verdadeira é dinâmica e não estática. Nona e última questão. Comente a citação evangélica. Reconhece-se uma boa árvore pelos seus frutos. Quando Jesus afirma que reconhece-se uma boa árvore pelos seus frutos, é indispensável questionar quais os frutos que produzimos e se beneficiam de fato nossos irmãos. As diversas encarnações representam oportunidades vastíssimas para a prática do bem. Cabe a nós gerarmos os frutos e substanciá-los em natureza divina. Aí nós temos aqui a conclusão do questionário de fixação de 9 perguntas, e agora nos resta a nossa reflexão a respeito da frase de reforma íntima, né? Como sempre, volto a recomendar que toda frase que nós desenvolvemos em nossas aulas devem ser por vocês desenvolvidas em primeira pessoa do singular, num caderno à parte, e que vocês possam se abrir, ser sinceros no posicionamento que vocês têm neste momento frente à colocação que a frase nos apresenta. E daqui a alguns meses, vocês poderem revisitar esse caderno, reler o que vocês dissertaram e perceber o quanto que vocês evoluíram na concepção do pensamento e na compreensão daquelas situações, através desse nosso exercício incessante de reforma íntima. Então, vamos à frase. Essa frase de hoje, ela foi extraída do livro Sinal Verde, lição 26, cujo título é Em torno da felicidade. Ela está na página 62, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então, a frase é: em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Isso me lembra aquela citação evangélica, né? Que aonde está o seu tesouro, lá também estará o seu coração. Então, o que isso significa? Tudo aquilo que nós amamos, que nós damos importância, que nós focamos, que nós depositamos energia, aquilo tende a se desenvolver, a crescer, a prosperar. Por quê? Porque nós temos o nosso empenho. E isso também deve ser um foco da nossa felicidade. Quem não quer, durante esse período reencarnatório, desfrutar de toda a felicidade passível desse nosso momento de transição planetária, desse nosso momento de provas e expiações, desse nosso momento em que nos encontramos num determinado degrau na escala evolutiva junto com outros irmãos? Eu creio que todos nós, né? Então, como diz a frase, em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Aí a gente se pergunta, né? O que eu tenho amado? O que eu tenho colocado como foco na minha vida? O que eu tenho buscado? O que eu tenho posto a minha atenção, a minha prioridade? Como eu tenho feito uso do meu livre-arbítrio nesse sentido? Seriam boas escolhas ou seriam escolhas equivocadas? Lembrando que tudo isso que foi dito representa um foco em determinadas situações e conduta de vida que vai nos transformar, se bem escolhidas, numa pessoa melhor, com um passo cada vez mais caminhante para a felicidade. Se escolhas equivocadas ou errôneas, ou pautadas em sentimentos não tão condizentes com os ensinamentos de Jesus, nós iremos nos transformar também naquilo que supostamente amamos nesse momento.
Então, é muito importante que façamos essa reflexão e que corrijamos a nossa rota, caso a gente conclua que nós não estamos focando em algo que nos trará a felicidade, o progresso, o despertar, a manifestação crescente e contínua da nossa evolução moral e espiritual. Então, vamos repensar e desenvolver no caderninho. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. E essa é uma boa reflexão aí para todos nós, né? Vamos parar aqui o compartilhamento. E com isso, gente, nós concluímos a nossa 23ª aula. E aguardo vocês na próxima semana, no nosso compromisso ao vivo aqui online. Para aqueles que acompanham as aulas na plataforma do YouTube gravadas, eis aqui mais uma que eu estarei postando. E que todas as reflexões e os ensinamentos, né, que nós vimos nessa noite, nessa aula, possa calar fundo no coração de cada um de nós, principalmente no meu e em cada um de vocês que participaram e que estão ouvindo nesse momento. Então, rogo a bênção de Deus sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados, e vamos assim para mais uma noite de refazimento, de sono, de aprendizado junto à espiritualidade. Muita paz a todos, e mais uma vez obrigada pela participação, sem a qual esse trabalho não seria possível. Uma boa noite, um beijo no coração de cada um.